Glória a Deus, hoje é o último dia do jejum, dá até um sentimento de missão cumprida, né? Último dia na presença do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 12. Vou tentar ser breve, temos vários textos para ler, é o último dia do nosso estudo sobre santificação. Antes de lermos, vamos já orar ao Senhor. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre, meu Deus, esses textos da Tua palavra que nós iremos ler, iremos falar, Senhor, alguma coisa, mas que a Tua palavra, que é poderosa, ela possa, Senhor, meu Deus, gerar frutos em nossos corações. Capacita-me para falar, Senhor, mesmo que sejam poucas palavras, mas que venha do Teu Espírito Santo, que fale aos nossos corações, fala ao meu coração, Senhor, em nome de Jesus, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 12, do versículo 12 em diante. O título de hoje é Buscando a Santificação como Vasos Úteis à Obra de Deus. Amém? Todos acharam? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olhos, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, e assim honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado dos outros, até o 26, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém? É claro que Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto, é como, num sentido figurado, ele está colocando e os seus membros, como o membro não pode escolher o que quer ser, mas todos fazem parte do corpo. Ele está colocando isso representando o quê? A igreja de Jesus Cristo. E Jesus Cristo como sendo o dono da igreja. E trazendo aqui sobre essa questão de vasos úteis, todos nós na casa do Senhor temos utilidade. Muitas vezes, alguns ministérios acabam se destacando mais, assim como Paulo fala que alguns membros são mais evidenciados, são mais honrosos. Todos têm a sua importância. Então, todos igualmente precisam estar o quê? Santificados ao Senhor. Tanto os pastores, como os presbíteros, levitas, como os diáconos, diaconisas, como quem muitas vezes trabalha e às vezes nós até não lembramos no primeiro momento, porque fazem parte dos bastidores da igreja, mas trabalha muito, né? Tem o seu valor, e o seu valor no corpo é maravilhoso, é importantíssimo, e um valor espiritual. E quando nós santificamos, nós fazemos parte desse corpo, nós estamos aí, sendo instrumentos de Deus. Quando nós temos uma parte do nosso corpo, quem que nunca teve unha encravada aqui? Nunca teve? Parabéns. Porque a maioria de nós tivemos. Dói muito. Ou qualquer outra coisa assim, né? Uma coisa pequena, que de repente é uma coisinha de nada, mas machuca, incomoda o teu corpo inteiro. Né? Uma unha inflamada, sei lá.
qualquer outra coisa assim que você pode imaginar, alguma coisa pequena, uma pequena parte do teu corpo, mas que incomoda, né? Por exemplo, cai um cisco no olho, né? Às vezes dói, começa a lacrimejar e você vai lá, manda, sopra aqui, ou coloca água boricada, ou coloca soro fisiológico, ou água gelada, filtrada, né? Ou fica lá olhando. Enquanto aquilo lá não tira do teu olho, você não sente um alívio, incomoda, né? Então assim também quando o corpo não se santifica no corpo todo, quando os membros do corpo, imagina se a orelha fala assim, não vou me santificar porque eu não sou a mais honrosa, né? Assim, trazendo para a igreja, bom, eu não vou me santificar porque eu não sou pastor, não sou levita, não sou presbítero, então não estou nem aí. Mas o corpo, no sentido espiritual, vai sentir a consequência dessa não santificação. É por isso que todos nós precisamos nos santificar. Acredito que o maior benefício da santificação, além do que o Senhor nos fala que sem santificação ninguém verá Deus, é a própria presença de Deus em nossas vidas. Não precisa você estar pulando, você estar cheio do sapatinho de fogo, mas quando você se santifica para Deus, você se sente mais próximo de Deus. Parece realmente que as suas orações são mais rapidamente ouvidas, parece que Deus está mais perto de você. E é uma verdade, quando nós se santificamos, quando nós livramos e vamos nos separando de tantas coisas que desagradam a Deus, nós nos sentimos melhor espiritualmente. Às vezes, podemos estar mal de alma, claro, pode ser um abatimento por questões de tantos problemas que podem abater nossa alma, mas muitas vezes também a falta de santificação também gera tristeza no nosso coração. Não nem faz parte do texto, mas Deus está me trazendo a lembrança do texto que Paulo fala sobre a tristeza que opera o arrependimento, que é a tristeza que vem de Deus, que é produzida pelo Espírito Santo de Deus para levar ao arrependimento. E ele também fala sobre a tristeza do mundo que opera o quê? A morte. Né? E às vezes, podemos sentir alguma tristeza que o Espírito Santo está querendo o quê? Mais de nós. Mais de nós, um momento mais de oração, de santificação, de jejum, mais estar na casa do Senhor. Né? E tem um salmo, que é o Salmo 42, que é um dos salmos magníficos, onde o salmista fala que, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Esse salmo reflete a situação de um salmista, de um levita que estava enfermo, impossibilitado de congregar na casa do Senhor. E quando ele via os judeus indo para a casa do Senhor, o seu coração se abatia, se entristecia, porque ele tinha desejo de apresentar-se perante Deus. E a alma dele estava abatida, mas o desejo dele é Quem que lembrou do fígado hoje? Só quem está com indigestão, com problema. Né? No estômago a gente lembra mais, que está roncando com fome, né? Mas por que a gente não lembra? Porque isso está tudo normal, mas se você tem uma dor no corpo interno, você vai ficar preocupado. Isso vai te incomodar. São membros internos, mas porém que tem uma função extraordinária. E você só lembra dele quando alguma coisa está anormal. Ai, que dor no estômago, ai, que dor nos rins. Imagina, eu já tive cólica no rim, já fui operado, meu Deus. Eu não lembrei que eu tinha rim hoje, eu não lembrei disso. Alguém lembrou que tem rim? Você lembrou do teu rim hoje? Lembrou do teu rim hoje? Ai, meu rim, que roupa que eu vou pôr você, meu rim. Mas quando eu tive cólica renal, meu Deus, só com a morfina que para passar a dor, né? Só a morfina que passou a dor, foi terrível. E quando eu comecei a sentir qualquer dorzinha, ele falou, ai, meu Deus, não ri não, Senhor, não ri não. Eu ficava assustado, né? Mas quando não está bem, nem lembra que tem rim. Né? Só quando vem alguém reclamando que dor as costas, olha, toma água, porque eu tive problema dos rins. Então assim, às vezes nós não lembramos de muitas coisas que têm uma importância fundamental. Fale para o teu irmão que está ao teu lado, você é muito importante. Mais do que você possa imaginar. Amém. Glória a Deus. Vamos ler um outro texto aqui. 1 Coríntios 10.
1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Então nunca menospreze. Fui trazer água que fiz uma melequeira aqui, hein, pastora? Me perdoa, pastora. Nunca menospreze no teu coração, ou externo ou internamente, algum irmão da casa do Senhor, algum servo do Senhor, independente do cargo que ele execute, porque ele é importante, mais importante do que você possa imaginar. É verdade ou não é? Lembra do teu rim, lembra do teu fígado. Nem lembrei do fígado hoje, nem do rim, mas da careca eu lembrei, que eu vi ela logo cedo. Você também vê o teu rosto logo cedo, né? Não tem como não ver. Os dentes, né? O pezão, a hora que foi colocar as meias, pá. Assim por diante. Então, mesmo que você não veja o teu irmão muitas vezes trabalhando, ele está trabalhando na casa de Deus e deve ser honrado pelo Senhor e tenha ele em honra no seu coração. Amém? Né? A intercessão é um ministério tão maravilhoso, mas às vezes de madrugada a gente está roncando e dormindo. As intercessoras, os intercessores, às vezes estão orando. Às vezes Deus desperta lá, ora pelo pastor, ora pela pastora, ora pelo aquele irmão. O irmão tinha um sonho, pastor, isso eu orei por você. Amém? Está executando um trabalho maravilhoso. Vamos lá, 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram no mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles pelos que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não nos cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não os façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso ou advertência. Amém. Aviso nosso, na minha versão diz, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que está em pé, compra a bengala? Cuide para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Amém? Aqui Paulo também está novamente falando à igreja de Corinto, como um alerta espiritual, citando o povo no deserto que se prostituiu, o povo que começou, quando Moisés subiu para receber as ordens de Deus, quando chegou lá tinha o quê? Um bezerro de ouro. Era um povo que viu os sinais de Deus no Egito, viu os sinais de Deus no deserto do Negev. Um povo que via Deus fazer maravilhas, mas o coração estava obstinado. E esse alerta que Paulo fala, nós vemos aqui, serviu para nosso aviso ou advertência. Por quê? O povo sentou-se para folgar, ou seja, se acomodar, e esqueceu o quê? De vigiar. Se existisse na lista dos dons espirituais escrita lá em 1 Coríntios 12, o dom de vigilância, esse a gente deveria até 24 horas estar orando e pedindo o dom de vigilância. Alguém já ouviu falar que alguém recebeu o dom de vigilância? Hã? Dom espiritual de vigilância? Será que Deus falhou quanto a isso? Faltou um dom de vigilância. Vigilância é algo humano, né? Nós precisamos, todo instante, estar vigiando. É claro que você está vigiando todo instante? Não está. Nem eu, nem você, nós não estamos. Mas é recomendação do Senhor Jesus para a gente estar alerta. Esse aviso, essa advertência, é um alerta. Por quê? Quem está em pé, cuide para que não. Hoje, pela misericórdia e pela bondade do Senhor, estamos de pé. Amém? E precisamos da graça de Deus e cuidar do espiritual para que não caia. Amém? Às vezes a gente começa a envolver em áreas que
acha que temos o domínio, e aí, o que acontece? Podemos cair. Sansão foi se envolver em área que ele achava que tinha domínio e perdeu a sua unção. Achou que tinha toda a força e todo o conhecimento e foi roubado por Satanás. Falando sobre santificação, vamos ver também Joel 1:9. Nossa, meu Deus, vamos acelerar aqui. Joel 1:9. Amém? Acharam? Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O moço se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortada foram da casa do nosso Deus. Vamos ler o 14 também. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos, já temos alguns, né? O pastor Lucas não está aí, e todos os moradores da terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Amém? Aqui nós vemos aqui que a situação aqui não era nada favorável, era uma situação, onde a oferta tinha se cessado, inclusive por falta de recursos também da terra. Onde nós vemos aqui, não tinha trigo, tinha se secado, não tinha almoço, ou seja, não tinha produção de suco. Do quê? Escola bíblica. Produção de. Não tinha uva. Isso aí, tem que chacoalhar que sai. Não tinha alimento. Não tinha, a figueira se murchou, se secou. Os principais alimentos do povo judeu, e com representações ainda espirituais, eram a videira. Videira produz o quê? Uva, pensei que ia falar azeitona. A oliveira produz o quê? Azeitona. E a figueira produz o quê? Guarde no teu coração, essas três árvores eram importantíssimas para os judeus e também têm significados espirituais, inclusive em Apocalipse. Fonte de alimento estava faltando lá. E qual foi a estratégia agora? Os sacerdotes, os ministros do altar, incluem os levitas. Ó, que bênção, hein? Cingivos, lamentai-vos, sacerdotes. Gemei-vos, ministros do altar, entrai e passai vestidos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e libação foram cortadas da casa do vosso Deus. E depois nós vemos falar, santificai um jejum. Então, mesmo num momento de dificuldade, a santificação ao Senhor pode ser uma arma espiritual contra Satanás e uma atitude de humilhação para que Deus possa o quê? Reverter um cenário totalmente contrário e desfavorável à nossa vida. No caso aqui, desfavorável à nação. Amém? Um jejum, ele muda situações. Amém? Qual foi a cidade que era para ser destruída numa ocasião e não foi por causa do jejum? E onde que era Nínive? Freguesia do capital do Império Assírio, simplesmente o mais poderoso império da época. Parabéns. Glória a Deus. Vamos ler Neemias 13:10. Pastor, vai dar para ler tudo não. Neemias 13, vamos ler do 9, a partir do 9. Vocês conversam demais, mas para responder pergunta de escola bíblica, parabéns.
Jabes. Não responde nada também, viu? Esse é meu grilinho. Neemias 13, 9. Amém? E ordenando-o, eu purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus com as ofertas e manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas, o que é quinhão? É a parte destinada aos levitas. Se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para sua terra. Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Amém? Aqui nós vemos outra situação, onde o povo, tanto os mais pobres como os mais ricos, não entregava aquilo que era destinado aos levitas para sobrevivência e manutenção do templo. O que os levitas foram fazer? Morrer de fome? Não. Foram, cada um cuidar da sua vida, foram para suas terras, foram trabalhar, foram buscar outras fontes de sobrevivência. E com isso, o que aconteceu? A casa do Senhor passou a ficar deserta, deixou de existir os sacrifícios, os louvores, as ofertas de libações, e as câmaras, os lugares destinados a guardar alimento, foram invadidos por situações, inclusive, qual foi um homem lá? Teve um homem que teve um parente lá foi Tobias, não foi isso? Foi lá, parente do sacerdote, aparentado lá, entrou lá, passou a morar lá. Então nós vemos que... E qual foi a atitude de Neemias aqui? Foi a purificação. Versículo 9. Ordenando eu, purificaram as câmaras. Foram santificados os locais. E depois disso foi o que? Restaurado. Os levitas foram trazidos de volta ao seu posto. Então nós vemos que a santificação, ela traz também o que? Restauração, e nos capacita para sermos vasos úteis na obra do Senhor. A santificação nos habilita, a santificação restaura. Amém? Restaura o teu coração, restaura a tua casa espiritual. Ah, faz tanto tempo que eu não sinto a presença de Deus, pastor. Olha um remédio certo para mim e para você: se santificar. Amém? Que santificar, Deus vai começar a se manifestar de novo. Vou pular alguns textos aqui. Envolvimentos com festa, sociedade, casamento. 1 Coríntios 6, 14 e 18. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Portanto, fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então, o teu corpo, bonitinho ou não tão bonitinho assim, ele pertence a quem? A Deus. É por isso que o nosso corpo precisa ser apresentado a Deus como instrumentos de justiça. Amém? E não instrumentos para o pecado. Eu vou ler aqui mais um texto. Vou ler 2 Timóteo 2, para não ficar, já estamos atrasados. Não tem nenhum Timóteo na igreja, né? Quem? Quem é o Timóteo aí da igreja?
2 Timóteo 2, 20 ao 26. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E tornaram-se a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Versículo 22, vamos ler de novo. 22 não, 22 não, 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, que coisas que Paulo está falando? Vamos ao versículo 16, para que você entender quais coisas. Por quê? Você não pode ler um texto da palavra do Senhor sem você entender o contexto, senão você vai ter o entendimento equivocado. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Se você for ler na sequência, Paulo está dizendo isso. Ele fala para que Timóteo pudesse fugir dos desejos naturais de um jovem, entre eles uma vida ativa sexualmente, desejo da mocidade, desejo de ter, de ser. Mas antes de ele falar isso, ele fala para que, de sorte que se alguém se purificar dos falatórios, será um vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. E depois disso ele fala para Timóteo cuidar da sua vida, no caso aqui, na sua juventude, e fugir dos desejos naturais da sua mocidade. E rejeitar tudo que é tipo de questões loucas, contendas e tudo mais. Amém? Amém? Não há mais tempo para continuar, mas que essas palavras sirvam para mim e para você como reflexão. Amém?